Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Maurílio. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Sérgio. É um prazer estar aqui novamente no Transparência para conversar com os telespectadores da TV Câmara. Tá, e comigo estão os jornalistas Tarlá, Marco Aurélio Tarlá e Aline. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado. A gente começa dando uma oportunidade para o vereador fazer uma prestação de contas. Nós tivemos algum tempo sem fazer o programa Transparência, então precisamos saber o que o vereador tem feito ultimamente. Trabalhado. Sim, imagino. Aliás, nós mesmos não estamos vendo muito sobre que se orienta, corre, que você volta e tal. Vamos lá. Primeiro, boa tarde também a Aline, ao Tarlá. Nesses últimos anos aqui de Câmara Municipal, nesses 3 anos desse segundo mandato que eu exerço, a gente tem trabalhado bastante no atendimento aos munícipes, no atendimento às pessoas e também, lógico, na produção de algumas legislações e também de análise das leis, dos projetos que o Executivo encaminha a esta Casa de Leis. Dentre os atendimentos que a gente realiza, vale destacar o gabinete itinerante, que já foi matéria por diversas vezes aqui da TV Câmara, e que é onde eu e minha equipe estamos em um bairro da cidade, atendendo os munícipes. Nós fazemos um comunicado, um chamamento, e a população nos procura. Diferente de que muitos acabam se utilizando desses eventos, criam-se eventos em cima disso. O vereador Maurílio não. O vereador Maurílio, ele, na verdade, Sérgio, ele quando se propôs a ir com o gabinete para os bairros da cidade, não foi para levar algodão doce, piscina de bolinha, cama elástica. A população merece lazer? Merece. Mas ali o trabalho que nós estamos realizando, eu e minha equipe, é justamente para quais são as necessidades do seu bairro. A pergunta já quando a gente chega no bairro e quando a gente convida os munícipes, o que eu posso fazer para o seu bairro? O que eu posso fazer para a nossa cidade? Certo. Não o que eu posso fazer para você. Eu não estou indo ali para algo, para atender algo pessoal. Eu estou indo para fazer algo para o coletivo. Entendi. E tem dado resultado, vereador? Muito. Eu fico a manhã inteira, uma vez por semana, nas ruas da cidade, nos bairros, e o atendimento, e depois nós damos o retorno também. E explicamos. Muitas vezes os munícipes nos procuram por não conhecerem direito a máquina pública. Sim. Quais são as funções do Legislativo, quais são as funções do Executivo, mas é o que eu sempre falo às pessoas que me procuram, ou aqui no gabinete, ou em qualquer outro lugar, ou no gabinete itinerante. O vereador Maurílio serve de instrumento, em alguns momentos, para dar eco à voz da população, para dar eco nas cobranças, para dar eco nos apontamentos das necessidades que os nossos bairros precisam, para que o Executivo possa executar. Então, tem dado muito resultado. Eu dou retorno, eu e minha equipe. Quando eu falo eu, é o vereador Maurílio mais a equipe. Certo. A gente nunca faz nada sozinho, sempre fazemos em equipe. Certo. E eu e minha equipe damos retorno, explicamos como está o processo, como estão os procedimentos que foram nos pedidos através tanto do gabinete aqui na Câmara Municipal, quanto no gabinete itinerante. Ok, tá lá. Vereador, a frase de Maquiavel: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Se nós olharmos hoje para os homens que têm à volta da prefeita Darcy Vera, atual prefeita de Ribeirão Preto, o que nós podemos constatar?
Carla, é difícil você julgar a todos de uma única maneira. Em toda empresa, em todo local de trabalho, seja em repartições públicas, seja na iniciativa privada, sempre existem pessoas boas, pessoas competentes e pessoas que não deveriam estar naqueles locais. Então, tem pessoas boas no governo, mas também tem pessoas que não mereceriam estar aonde está. Eu sempre me cerco de pessoas competentes. Eu sempre trago pessoas ao meu lado que venham somar com o nosso trabalho para que esse trabalho seja revertido em benfeitorias para a população. E outra coisa, um bom governante precisa saber delegar. Eu não posso chegar e querer concentrar tudo na minha mão, que eu não vou fazer nada. Então, a partir do momento que chega no meu gabinete um pedido, vou dar um exemplo de um bueiro entupido, eu delego para minha assessora tal. Chegou um pedido de que está há tanto tempo na fila de espera da saúde, preciso entender o porquê que está há tanto tempo na fila de espera. Eu delego para minha outra assessora. Então, tem um problema na Secretaria da Fazenda. É um outro assessor. Então, a gente tem que saber delegar. E aí, juntos, trabalhar para trazer o benefício. Quando chega algo da questão jurídica, não adianta eu jogar para o meu assessor que vai no DAEP. Eu tenho que jogar na minha assessoria jurídica para analisar, para elaborar um projeto de lei. Mas, lógico, que o trabalho em conjunto é primordial. Às vezes, a assessora que faz o DAERP enxerga um problema e ela trazendo para o grupo, eu, com a minha assessoria jurídica e técnica, nós podemos elaborar um projeto que venha lá na frente solucionar esse problema. Então, o trabalho em conjunto é primordial. E, lógico, sempre saber escolher pessoas. Mas, infelizmente, na iniciativa privada, na iniciativa pública, na empresa pública, na empresa privada, sempre vão ter bons e maus elementos. Vereador, ainda falando nessa linha, é por isso, então, que o senhor luta também pela região? Por exemplo, o senhor vai a Brasília, isso seria o papel do prefeito? Sim, por exemplo, lutar por verbas? Sim, isso é um trabalho em conjunto? Sim, eu acho que é a somatória. Tudo que for para trazer benefício para a cidade, independente do cargo que se ocupa, nós temos que fazer. A política nada mais é do que relacionamento também. Se eu tenho um relacionamento em Brasília com deputados, com senadores, se eu não utilizar para tentar trazer benefícios ou para solucionar problemas da nossa cidade, eu estou omitindo no meu papel. Agora, se eu já não tenho, aí é outra história. Então, aí trabalho mais localizado. Mas dá sim para fazer esse trabalho. Dá sim para fazer um trabalho exercendo muitas vezes, mas isso era o deputado que tinha que trazer, isso é o prefeito que tem que buscar. Mas você pode abrir portas. A conquista é conjunta. Então, por exemplo, na questão da região metropolitana, muitos, quando eu cheguei aqui na Câmara, em 2009, que foi meu primeiro discurso na tribuna, na sessão, acho que 2 de fevereiro de 2009, se pegar nos nossos arquivos aqui da Câmara, até nas atas das sessões, tem um discurso meu falando da luta pela região metropolitana. No primeiro Câmara Interativa, você também falou sobre isso. A gente tem aí... o primeiro programa você já falou disso. Eu devia estar magrinho ainda, sem tanta ruga. Exatamente. Então, Serginho, quando eu comecei no meu discurso,
Teve vereadores que chegaram para mim, falaram, nossa, mas essa é uma luta muito distante. Essa é uma luta que compete aos deputados. Eu nunca encamparia uma bandeira dessa. Mas a minha persistência, o meu trabalho, da minha equipe, o meu relacionamento, que lógico também não posso deixar de mencionar, o meu pai, por ter exercido a vida pública e graças a Deus com as letras maiúsculas, porque hoje o que nós estamos acompanhando no cenário político, até outro dia ele brincou, um amigo chegou para ele, ô deputado, ele virou e falou assim, não, nesse momento eu não sei se é bom me chamar de deputado não, hein? Mas aí o amigo respondeu, não, Marcelino, você eu tenho que chamar honrado, de deputado, né? Em alto e bom som, porque quando você foi, você sempre muito honrou a nossa cidade, a nossa região, o nosso país. Que bom isso, né? Então, realmente, a gente, pelo trabalho também que ele fez, me deixou muitas portas abertas. Lógico. É difícil um vereador de uma cidade, seja de Ribeirão Preto ou de qualquer outra cidade, ter acesso a ministros, ter acesso direto a senadores, que se acaba criando, mas é uma coisa mais restrita. Mas até pelo relacionamento e pelas portas que meu pai me deixou na política abertas e muito bem abertas, muito bem sedimentada a estrada, isso me facilita. Então, quando precisa de uma reunião no Ministério das Cidades, eu consigo agendar, eu consigo levar os prefeitos, a própria prefeita, vereadores. Precisa conversar no Senado, eu consigo audiência com o senador. Então, isso tudo, lógico, também é a capacidade do meu pai de ter deixado as portas abertas para mim, mas também de eu continuar mantendo essas portas abertas, sendo sempre muito correto, muito transparente, sem levar nada que seja prejudicial ou para a nossa cidade ou para o nosso país, quando levo essas pessoas a conversarem seja com ministros, seja com senadores ou com deputados. A gente sempre faz um trabalho com muita seriedade para poder continuar andando na rua, sempre de cara limpa, de cabeça erguida, sem ter que passar, às vezes, numa rodinha, ter que se encolher. Então, porque daqui a gente só vai levar uma coisa, o nome e o sobrenome. Quando o senhor entrou aqui, começou a falar na região metropolitana, para mim até era algo novo, e eu me lembro que os estudantes também não entenderam o que você estava falando, aí você explicou, tal, foi muito legal. Mas a princípio a gente pensava assim, legal, vai falar sobre isso, e vai parar. Eu não sei já quantos anos fazem, mas você não parou, anos. Você incomodou o Alckmin até no cafezinho. Ele estava lá, você estava lá entregando. Quer dizer, 18, foi mesmo algo de persistência, né? 18 ofícios. 18 ofícios. Em mãos. Isso para o Alckmin. Isso para o Alckmin. Quer dizer, o Alckmin viu o Maurício, lá vem aquele rapaz, lá vem aquele menino de novo. Eu me recordo muito. E o Alckmin foi... Até na última visita dele aqui em Ribeirão, ele até, cadê teu pai? Eu queria cadê o ofício? Queria dar um abraço no teu pai. Eu peguei e pus meu pai para falar com ele por telefone e tudo. Eles foram colegas de Assembleia e de Câmara Federal. E uma vez que a dona Lu Alckmin veio a Ribeirão Preto com ele, foi no lançamento da reforma do nosso trevo Valdo da Silveira. Certo. Lá no trevo de entrada da cidade. E ele foi me apresentar para Lu Alckmin. E ele virou, Lu, eu queria apresentar para você, esse daqui é o vereador Maurílio Romano, filho do deputado Marcelino Romano Machado, que foi meu colega. Elogiou bastante o pai. Quando elogia, lógico que a gente gosta, né? Lógico. E massageia o ego, né? Como se diz. É bom, né? E elogiou bastante e disse, esse vereador, eu devia ter uns 32 anos, esse vereador é um incansável lutador pela região metropolitana. Falou isso para a Lu.
Ou seja, eu já devia ter entregue para ele, nessa fase, no mínimo uns 9, 10 ofícios. Na verdade, vereador, metropolitana. na verdade, ele quis dizer assim, ô Lu, esse é o vereador que está me cansando com esse negócio de região metropolitana. Acredito. Brincadeira da parte, para mostrar que realmente você fez. Então a gente trabalhou bastante, não só nisso, nós marcamos audiência com os secretários que ocuparam as pastas, cobramos nossos deputados. Eu visitei deputado por deputado de Ribeirão para pedir o apoio. Na época não se falava no assunto. Visitei deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores da região, sempre defendendo a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto. E para quem está nos assistindo agora e às vezes fica assim, mas o que é essa região metropolitana? Bem resumidamente, hoje os problemas de Ribeirão não são mais só problemas de Ribeirão, são problemas regionais. A dengue não ataca só Ribeirão Preto. A dengue ataca Ribeirão Preto, ataca Sertãozinho, ataca Dumont, ataca Pitangueiras, ataca Jabuticabal, ataca Cajuru. A dengue é um problema regional, hoje nacional, mas também é um problema regional. A questão da insegurança pública, também, hoje, os criminosos saem de uma cidade vizinha para vir cometer o delito aqui em Ribeirão Preto. Ou vice-versa, saem de Ribeirão Preto para ir nessas cidades vizinhas cometerem seus delitos. É um problema regional, não é mais um problema único local. A saúde, né, que já é regional. A saúde, as internações, as vagas, é um problema que não deve mais ser único e local, discutido. Então, quando passa a ter uma região metropolitana, a busca de soluções para esses problemas é feita de maneira conjunta, tendo mais recursos do governo estadual e do governo federal. E, além disso, abre a possibilidade de nós planejarmos essa região, esses 34 municípios que vão compor a região metropolitana, de forma conjunta. Ou seja, na questão do trânsito, do transporte. Hoje, vários moradores saem de Serrana para vir trabalhar em Ribeirão Preto. Vários de Ribeirão saem para ir trabalhar em Sertãozinho. Tem a empresa metropolitana de transporte urbano, ou seja, o transporte regional, a EMTU, que passa a regular esse tipo de transporte, que ajuda a baratear o custo desse transporte para os trabalhadores. Então, isso também tudo vai passar pela região metropolitana. O DDD, quando hoje você pega telefone fixo e vai ligar em Sertãozinho, numa oficina, para tirar o orçamento do teu veículo que está quebrado, você paga interurbano. Quando nós temos uma região metropolitana, quando constituída legalmente, a agência metropolitana, que é responsável pela gestão, vai solicitar à Anatel que as ligações entre as cidades que compõem essa região passem a ser ligações locais. Entendi. É benefício para a população. Agora, recentemente até saiu nos jornais o governador dizendo: não venham achar que a região metropolitana é uma pomadinha mágica. E tá certo ele de falar isso. Muitas vezes, às vezes algumas pessoas queriam que até eu criticasse. Mas tá certo, porque não é um carro que você vai, a hora que for criada, você não vai entrar dela e vai começar tudo a funcionar. Você não vai entrar, vai ligar a chave e vai sair andando. Tem todo um processo para o carro ser formado, e para a região metropolitana começar a surtir resultado, também tem um processo que precisa ser criado. Lógico. Então vai ser criada a agência metropolitana, depois vão ser debatidos projetos, aí depois de debatido o projeto vai ser criado o fundo metropolitano que vai custear para que esses projetos saiam do papel. Os prefeitos vão participar de forma integrada nessas decisões. Então, não adianta achar, criou a região metropolitana, nossos problemas acabaram. Não, de jeito nenhum. A pomadinha mágica, que ele quis dizer, é o gelol, né? Que você tá com dor lá no futebol, chutou a canela, vai lá, joga o gelolzinho, o sprayzinho ali. Não é tão simples assim. Já resolveu para aqueles momentos. Não é isso. Realmente não é uma pomada mágica. Mas é uma maneira da gente planejar o futuro da nossa região para os próximos 30, 40 anos de forma conjunta.
seja sistema viário, seja saúde, seja educação, seja meio ambiente, diversos aspectos que acabam sendo integrados pela região metropolitana. Sim, aqui na Câmara Municipal, durante as sessões, eu gostaria de saber até onde é a opinião do vereador Maurílio Romano e até onde é a opinião do PP, seu partido, Partido Progressista. Na verdade, eu presido o Partido Progressista em Ribeirão desde 2005 ou 2006. Já praticamente 10 anos que os filiados do partido participam da convenção municipal e me colocam como seu representante ali para presidir esta agremiação partidária. Lógico que nós temos, quando você se filia a um partido, você estuda os princípios básicos do partido, você estuda o estatuto do partido, você conhece a ideologia que o partido defende. Então, quando eu me filiei ao Partido Progressista aos meus 16 anos, ou seja, são 19 anos já de filiação partidária, eu já entendia os meus posicionamentos, lógico que foram aprimorando principalmente na minha vida acadêmica e posteriormente quando eu entrei na política. Mas jamais houve uma intervenção do partido político, do Partido Progressista, nas minhas decisões dentro da Câmara Municipal. Tem a possibilidade de haver? Tem. Está no regimento interno do partido, está no nosso estatuto do partido. O partido tem o direito de fechar questão, de analisar projetos da maneira que queira. Mas nós nunca fizemos isso aqui em Ribeirão Preto. Inclusive, prova disso é o vereador Rodrigo Simões, que acabou uma época comunicando que queria sair do partido, estava esperando a janela. E a gente tem muito respeito e amizade fora da política, e dentro da política também, pelo vereador Rodrigo Simões. Mas eu jamais, como presidente do partido, cheguei para ele aqui na casa, como líder da bancada na Câmara e como presidente do partido. Eu jamais cheguei para ele aqui na Casa de Leis e falei: vereador, esse projeto o senhor tem que votar assim ou assado. Você tem que votar assim ou assado. Em nenhum momento eu interferi no mandato dele também. Então, no meu também, o partido não interfere. Nem eu, nem a Executiva Municipal nunca interferimos. E, lógico, o momento que precisar, está no regimento interno do partido, está no estatuto, que quando eu me filiei, assinei, e vou ter que aceitar, pois o mandato não é do vereador, o mandato é do partido. E aí nós temos aqui que representar a agremiação também, e, lógico, os nossos representantes, os nossos eleitores. Vereador, inclusive aconteceu isso agora, né? Com o presidente interino agora da Câmara Federal. Sim, aconteceu. Queria que o senhor falasse, explicasse o que aconteceu. Quando, nesse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o partido ele é formado pela Executiva Nacional. A Executiva Nacional, o partido, isso em Brasília, são 100 membros. E o Diretório Nacional, que são 300 membros. No Diretório Nacional, primeiro se elege o Diretório, que são 300 membros. Desses 300 membros do Diretório Nacional, saem quem vão comandar as diretrizes partidárias, quem vão dar as cartas que o partido vai tomar de uma determinada eleição, determinadas posturas políticas. E eu faço parte, fui eleito pelo Diretório Nacional, hoje eu faço parte eu sou um desses 100 que participam da Executiva Nacional do Partido Progressista. Quando começou a questão do impeachment da presidente Dilma, muitos deputados do partido estavam ainda sem tomar a sua decisão. Um grande número tinham se posicionado favoráveis ao impeachment e um número contra. Mas, por se entender que é um momento de uma agremiação política que não pode se omitir, foi convocada pelo nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira,
uma reunião da Executiva Nacional. E quando é convocado, eu fui convocado também e fui para Brasília no dia 15 de abril, 2 dias antes da votação do impeachment da presidente Dilma na Câmara Federal. E ali naquela reunião, todos tiveram oportunidade de fazer a sua defesa. Os que eram contrários ao impeachment e os que eram favoráveis. Mas o nome já diz, partido. É colegiado. O que a maioria decide, os outros têm, por norma estatutária, por diretrizes estatutárias, que seguir. E a ampla maioria do partido decidiu de que o Partido Progressista iria apoiar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós tínhamos 47 deputados em exercício, deputados federais, dos 513, 47, quase 10%, e decidimos, então, que o partido iria apoiar o impeachment da presidente Dilma. E que todos, aí houve uma proposta de fechamento de questão. Fechamento de questão é o que eu acabei de dizer. Se o partido um dia fechar questão em algum assunto aqui, eu, Maurílio, vou cumprir, porque eu sou um membro do partido. E nós fechamos questão que os 45 deputados que iriam estar aptos a votar no impeachment deveriam votar pelo prosseguimento do impeachment, votar sim ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o meu voto foi para isso dentro da Executiva Nacional. Saímos dali e foi muito bem claro que os parlamentares que não cumprissem essa determinação iriam sofrer sanções, desde um afastamento de algum cargo dentro da direção partidária, perda de mando dos seus diretórios no Estado, ou na sua região, ou na sua cidade natal, que isso enfraquece o político, e também até uma possível expulsão do partido. E quando se tem uma expulsão por não cumprir uma determinação da executiva, pode-se o partido, como eu disse, o mandato, fui eleito pelo povo, pelo voto popular, mas o mandato pertence, segundo a Justiça Eleitoral, ao partido, não o mandatário é o partido, não quem exerce o mandato, no meu caso como vereador. Então, quando se perde o mandato por expulsão, por justa causa, e quando se fechou a questão é uma justa causa, o partido pode requerer até o mandato do deputado ou do parlamentar na Justiça Eleitoral, e aí assume o suplente. Então, nós fechamos essa questão. Antes de fechar a questão, 10, 15 minutos antes de ter a votação no Senado Federal, na sala do partido, de reuniões do partido no Senado Federal, o deputado Valdir Maranhão, que hoje, dia 11 de maio, exerce o cargo de presidente interino da Câmara Federal, na época ele era vice-presidente, ele gravou um vídeo junto com o líder do PDT, falando que ele, aliado ao PDT, estava declarando o voto contrário ao impeachment e que levaria mais alguns deputados do Partido Progressista junto com ele e com o PDT. Nós já, naquele momento na reunião, que nós recebemos o vídeo, foi gravado, a reunião gravada, mostramos o vídeo, a ala que defendia o impeachment, a ala que eu me incluía, senadora Ana Amélia, deputado Guilherme Mussi, deputado Júlio Lopes, o deputado Jerônimo do Rio Grande do Sul. Nós mostramos o vídeo e pedimos que contassem em ata esse vídeo, para amanhã, num processo de expulsão aberto, se fosse aberto, para o Valdir Maranhão. E, já de primeiro momento, a reunião acabou por volta das 18h15 no Senado, isso no dia 15 de abril, e nós já saímos e o presidente nacional tomou uma medida já drástica.
O deputado Valdir Maranhão, ele era presidente estadual do Partido Progressista no Maranhão. Naquela mesma noite em que ele declarou que iria contrariar as decisões partidárias, ele foi destituído do cargo de presidente estadual no estado do Maranhão. Teve a votação do impeachment, ele descumpriu uma norma do partido, uma resolução do partido, um fechamento de questão, votou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa semana, na verdade, na segunda-feira, dia 9 de maio, quando ele assumiu a Câmara Federal como presidente interino, ele fez o ato que tumultuou o Brasil, tumultuou a política brasileira, a economia brasileira. Causou prejuízos terríveis ao país. Prejuízos terríveis ao país. E, naquele primeiro momento, eu já como membro da Executiva Nacional, eu fiquei sabendo disso por volta da meio-dia, eu estava numa viagem a São Paulo, na verdade estava na estrada, e ouvindo uma rádio de notícias, me deparei com a surpresa. Ao chegar em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o meu staff e pedi um ofício para o presidente nacional do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira. Mandei um ofício para ele por e-mail, por AR, por WhatsApp e... Só faltou o pombo correio. Não, e conversei por telefone também com o Ciro. E conversei também por telefone, pedindo a celeridade da expulsão do Valdir Maranhão do partido. Porque não é possível um partido que fechou questão favorável ao impeachment, vinha um único sujeito, que é detentor de um mandato eletivo também, mas vinha um único sujeito manchar a história de um partido político, da agremiação. Ficou feio, né? Então, no meu ofício, eu pedi a celeridade do processo de expulsão como punição por não ter cumprido a resolução lá atrás da votação do impeachment da presidente Dilma na Câmara Federal. E, lógico, pelo ato que foi agravado, o ato em que ele estava anulando e depois voltou atrás com receio. E ele voltou atrás com receio porque ele sabe que se ele for expulso do partido, ele vai correr o risco de perder o mandato de deputado federal. E então as coisas começam a ficar piores politicamente para o lado dele. Então, até quando ele voltou atrás, foi uma pressão muito grande da sociedade, uma pressão muito grande da própria direção do Partido Progressista. E hoje mesmo, ontem, teve uma reunião da bancada federal, dos nossos deputados, dos 47 deputados que hoje possuímos na Câmara Federal. Só ele que não participou. Que tem ofícios da bancada paulista, tem ofícios da bancada do Rio Grande do Sul, tem ofícios da bancada do Rio de Janeiro, tem ofício meu, de Ribeirão Preto, como membro da Executiva Nacional, pedindo a expulsão dele. Enfim, ele deve ser cassado. Não sei se será cassado, porque o cassado é um outro processo. Mas expulso vai. Bem provável. Agora, a gente não pode, quando se cria um processo de expulsão, tem o direito à ampla defesa. Então, não é uma coisa que vai sair em 5 dias, 3 dias, não. Entendi. Ele precisa ser notificado do processo aberto internamente no partido, tem prazos no regimento interno, que é a constituição do partido. Sim. Tem prazos para defesa, aí tem prazos para acusação, aí é um julgamento mesmo. Mas o Maurílio fez a sua parte. E o dia que for votado o processo dele, seja favorável ou contra, eu vou lá para me posicionar. Ok. Então esse é o trabalho também que a gente faz dentro das agremiações políticas. E isso é importante, porque hoje o Brasil precisa recuperar-se. O Brasil, eu estava falando, é um momento histórico que nós estamos tendo, e infelizmente não soubemos aproveitar esse momento de 22 anos atrás,
quando houve o impeachment do presidente Collor, que a população foi para as ruas, cara pintadas, que deveria ali sim ter começado um novo rumo de um Brasil mais justo, um Brasil sem corrupção, um Brasil com melhores representantes em todas as esferas, mas acho que o povo, o próprio eleitor, deu aquela retraída. Então a gente espera que com esse momento vivido hoje, que as boas pessoas venham para dentro da política. Porque eu sempre falo, Sérgio, eu sempre sou muito questionado por vir de família que possui empresas, possui bens. Fala, Maurílio, por que você não está na empresa? Maurílio, por que você não está isso? Maurílio, você trabalhava em São Paulo com o ex-ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, na área de exportação de carne bovina. Você teve convite para trabalhar no mercado europeu. Por que você não foi embora? Eu sempre digo, enquanto os bem-intencionados e os bons se omitirem da vida pública, os maus elementos vão se perpetuar. Então é importante que esse momento que nós estamos vivendo hoje, que você que tenha vontade de participar, que você acompanhe o seu representante, que você esteja no dia a dia da política para que a sua cidade seja melhor, para que o seu estado seja melhor e para que o nosso país seja melhor, para termos mais qualidade de vida e mais seriedade com a vida pública. Ok, vereador, meu celular está fritando aqui, que o DTV lá está dizendo, ó, já passou o tempo, já passou, infelizmente passou mesmo, né? Mas é só 30 minutos. Então, 36 minutos já. 2 minutos, 1 minuto e meio para o senhor falar com o munícipe. Agora é direto para ele, não é nossa pergunta nem nada. Seu recado. Não, só avisar e comunicar que o vereador Maurílio Romano está sempre à disposição na Câmara Municipal, atendo a todos, no gabinete 7. Nosso telefone de contato é 3607-4023. O nosso e-mail é maurilio-romano@câmara-ribeirão-preto.sp.gov.br. Tem as redes sociais, o Facebook, Twitter, que também estamos lá para conversar com os nossos munícipes. E o que tiver na minha alçada, eu sou muito sincero, aprendi o nome deste programa, transparência. Então, aquilo que está na minha alçada, eu falo, ó, isso eu posso. Ó, isso, infelizmente, eu não posso. Porque aí o munícipe também tem a oportunidade de procurar outro caminho e não ser enrolado, porque eu não gosto de ser enrolado. Então, eu não enrolo ninguém para que isso não volte para a minha própria pessoa. Bom ouvir isso. Não entra lá. Muito obrigado pelo espaço. Fechou com chave de ouro. É isso aí. Você que nos assistiu até agora, continue com a nossa programação. Olho no olho aqui na transparência para você ouvir vereadores que falam isso, que não estão a fim de te enrolar. É sim, sim, não, não. Tchau, tchau.